Primeira-ministra Sanai Takahashi vai aos Estados Unidos encontrar Donald Trump em meio às tensões do Oriente Médio e anuncia um investimento de 40 bilhões de dólares em energia nuclear. Olá, meus negociadores, tudo bem com vocês? Então, nessa reunião, o Donald Trump e a ministra Sanai Takahashi, eles informaram, né, essa parceria de um projeto de energia nuclear no sul dos Estados Unidos. Essa iniciativa faz parte de um fundo de investimento, como parte daquele acordo de 550 bilhões de dólares que o Japão faria nos Estados Unidos, em contrapartida pela redução de tarifas, né, de importação de automóveis e outros bens. Então eles anunciaram, né, que a GE e a Hitachi irá construir pequenos reatores nucleares no Tennessee e no Alabama, a um custo de aproximadamente 40 bilhões de dólares, segundo o documento da Casa Branca. E o Japão também irá investir cerca de 33 bilhões de dólares em uma planta de gás natural na Pensilvânia e no Texas. Então o projeto tem como objetivo estabilizar o preço da energia elétrica nos Estados Unidos e colocar os Estados Unidos aí como um grande competidor, né, da tecnologia global, já que a inteligência artificial consome bastante energia. Então não ficou claro, né, quando esses reatores entrariam em operação, mas a administração Trump está tentando acelerar esse processo, né? Já foram instaladas redes elétricas, mas isso ainda depende de regulamentação. Esses mini reatores eles têm uma capacidade menor, mas por outro lado, né, essa tecnologia implementada ela não tem todo um custo, né, de financiamento de um reator tradicional, que é bem caro. Esse projeto faz parte daqueles 550 bilhões de dólares que o Japão faria nos Estados Unidos, um fundo, né, criado para essa iniciativa. Em outras frentes dessa parceria também, a Mitsubishi irá desenvolver um projeto de reciclagem de terras raras em Indiana, no Arizona, e também o governo irá ajudar a fazer uma cooperação de lítio em um projeto na Carolina do Norte. Então, nessa quinta-feira também foi assinado um projeto de cooperação de exploração de minerais de águas profundas em uma ilha perto do Japão. Houve também a administração Trump aprovando, né, a compra de uma empresa japonesa, comprando parte de uma empresa americana. Isso também é de certa forma, uma cooperação, porque o Trump poderia ter barrado isso, né? Houve também um acordo meio informal para o Japão comprar petróleo do Alasca. Isso ajudaria bastante o Japão, já que ele está sofrendo bastante com o bloqueio do Estreito de Hormuz. E nas redes sociais o Trump se vangloriou, né? Disse que tudo isso é devido às tarifas que foram implementadas. O Japão, de certa forma, foi meio que fazer as pazes com os Estados Unidos, uma vez que o Trump tinha pedido para o Japão mandar navios para o Estreito de Hormuz e o Japão se negou, dando justificativa do artigo 9, né, da Constituição do Japão, que proíbe o Japão de iniciar atos de guerra. E o mais engraçado disso é que os Estados Unidos foi quem contribuiu para essa nova Constituição do Japão. E a situação do conflito continua bem tensa. Essa semana Israel atacou as instalações de gás, né, de South Park no Irã. E como retaliação, o Irã causou danos extensos à usina de GNL de Ras Laffan, da Qatar Energy. E segundo o CEO da empresa, disse que esses danos nessa planta de GNL irá reduzir em cerca de 17% a produção de GNL. E os reparos, né, desse ataque, eles vão de 3 a 5 anos. Então é por isso que no vídeo passado a gente observou que esse choque do petróleo ele não vai ser de curto prazo de maneira alguma. E outra coisa, esse choque do petróleo, ele não é só de oferta, ele vai causar um choque de demanda também. Então a Financial Times ela trouxe os principais pontos do relatório da JP Morgan, esse mesmo relatório aqui, sobre a destruição da demanda por parte, né, desse choque da oferta de petróleo. Então a Ásia ela tomou medidas defensivas, né, contra o aumento do preço do petróleo. As remessas dos principais exportadores da região caiu por volta de 30% nos últimos 10 dias. E na semana passada isso se atenuou, né, para 35% de queda. Desses produtos refinados também o querosene de avião, né, uma queda de 40%. Gasolina por volta de 30% e diesel 20%. Então o grande problema também é o diesel, que prejudicou viagem e transportes. Então, o Bangladesh antecipou o feriado e permitiu que universidades fechem mais cedo para economizar combustível. Filipinas e Sri Lanka instituiu uma jornada semanal de 4 dias de trabalho para diminuir o preço e preservar os estoques. O Paquistão fechou as escolas e transferiu as aulas de universidades para a modalidade online. A Tailândia e o Vietnã orientou oficiais, né, do governo e do estado a fazer escala de trabalho e fazer home office e limitar também viagens para economizar combustível.
Myanmar implementou um sistema de rodízio de carros, né, em dias diferentes, igual o que tem em São Paulo, né, placa par, placa ímpar. E as autoridades também estão tentando outros meios de diminuição de impostos e outras medidas para tentar estabilizar o preço dos combustíveis. E para a gente ter uma ideia do impacto desses produtos refinados de petróleo, enquanto o petróleo está por volta de 120 dólares o barril, o querosene de aviação está por volta de 200 dólares o barril. Então, outro ponto é que o petróleo, né, essa demanda média por petróleo, ela não tem substituto, ela é uma demanda inelástica, né? Não tem como você substituir o petróleo por outro produto. E para finalizar aqui, eles ressaltam que, a menos que o Estreito de Hormuz seja aberto em breve, esses efeitos, né, que está acontecendo na Ásia não ficarão restritos somente à Ásia. E mesmo que o Estreito de Hormuz seja liberado agora, essa destruição da demanda terá efeitos de longo prazo. E essa semana tivemos a reunião do Comitê de Política Monetária, o FONC, e na ata de projeção, eles trouxeram aqui um aumento do crescimento dos Estados Unidos para os próximos anos, e até um crescimento duradouro de longo prazo. Agora, o que é bem interessante é que para 2027, eles projetam um crescimento de 2 para 2,3% do PIB, mas também uma maior taxa de desemprego. Então, o que causaria essa alta na taxa de desemprego? Inteligência artificial, talvez? Eu não tenho ideia. É essa projeção de crescimento, mas com uma taxa de desemprego maior. Outro ponto é que eles estão projetando uma maior inflação até dezembro. Lembrando que a inflação está por volta de 3%, então aqui seria uma redução no meio, né, do caminho, mas se manteria alta até o final do ano, e tanto para o núcleo como para o headline. E isso manterá as taxas de juros mais altas por um período mais longo. Então eles não preverem cortes, né, até dezembro, ou um possível corte, né, por volta de 25%, a banda ficaria na média em 3,4%. E é por isso, provavelmente, que o ouro está caindo acentuadamente. O preço do petróleo, se a gente comparar o ouro com o preço do petróleo invertido, a gente vê que toda vez que o petróleo ele sobe, o ouro cai. Então, desde o começo do conflito, a gente tem praticamente um espelho aqui do preço do petróleo com o preço do ouro, uma vez que o ouro não produz rendimento algum. Então, em cenários de juros altos, o ouro tende ou a não subir ou cair. E se compararmos a taxa efetiva dos títulos do Tesouro com o preço do ETF do ouro, toda vez que o preço do ouro ele cai, é devido a uma perspectiva de aumento da taxa de juros. Então, toda vez que temos um aumento efetivo da taxa de juros, o preço do ouro cai. E aqui atrás não foi diferente, ó, por volta dos anos 2000 ali. A mesma coisa, a taxa de juros começou a cair, o preço do ouro disparou, uma vez que o ouro, né, não paga rendimento. Então, qualquer ativo que tenha rendimento no mundo real, ele tem uma vantagem natural sobre o ouro. Então, aqui, novamente, quando os juros começaram a cair, o preço do ouro começou a disparar. Agora, nesse ponto, se tem uma perspectiva que o choque do preço do petróleo vai causar inflação e o Banco Central vai ter que manter as taxas de juros mais altas por longo prazo, isso pode ocasionar a correção do ouro. Agora, outra correlação que eu quero deixar bem interessante para vocês aqui é essa correlação da Bolsa Americana com o preço invertido do petróleo. Então, antes, né, do conflito, essa correlação ela já era bem forte, desde 2024, só que chegou um momento que o preço do petróleo disparou e a Bolsa Americana ainda não caiu. No final do vídeo eu quero trazer alguns pontos interessantes, porque eu acho que a Bolsa Americana nas próximas 2 semanas ainda pode cair. Não é uma recomendação de investimento, mas fica para vocês aí como fim educacional. E outro dado interessante, né, que a Natasha Kaneva trouxe, a analista do JP Morgan, naquele relatório da destruição da demanda por parte da restrição da oferta de petróleo, é o compilado das ordens na Polymarket sobre recessão, que está subindo para 31% de chance de recessão ainda em 2026. E o que deve ser ressaltado disso tudo é que desde 1970, as últimas 5 vezes de choque de petróleo que tivemos, 4 delas terminou em recessão. Estamos vendo esse primeiro impacto na Ásia, mas se isso se perpetuar, teremos um impacto em todos os demais mercados e países. Principalmente, como eu demonstrei no vídeo anterior, naquele relatório, é que teremos um déficit nos próximos 30 dias de 12 milhões de barris por dia. E agora, pessoal, nem tudo é notícia ruim. O Deutsche Bank fez uma análise dos últimos 30 conflitos desde 1939. E a conclusão que eles chegaram é que o fundo da bolsa ele geralmente ocorre antes até mesmo do fim do conflito. O fundo geralmente ele é por volta de 4 a 5% do valor total da bolsa nessa queda. Ele ocorre aproximadamente nos 20 primeiros dias após o início do conflito. E a bolsa tende a recuperar, né, toda essa perda inicial
por volta de 41 a 42 dias. Lembrando, pessoal, isso não é dica de investimento, faça as suas próprias análises, tome as suas próprias decisões ou procure a ajuda de um profissional. Agora, eu particularmente acho que ainda teremos uma correção mais à frente, apesar da gente já estar chegando aqui a quase 3 semanas do conflito. E eu vou explicar os principais motivos pelo qual eu ainda acho que isso vai acontecer. E agora, pessoal, eu trago para vocês os principais pontos pelo qual eu acredito que a bolsa ainda vai cair nas próximas 2 semanas. Tendo um intervalo mais ou menos aí do estudo do Dodge Bank aí de 30 dias, temos uma janela aí de aproximadamente mais 2 semanas aí, que pode fazer bastante volume no mercado. Então, lembrando, eu vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário na descrição aqui, se você quiser entrar. É totalmente gratuito, então se você quiser entrar e conferir as análises, eu coloco as análises quase diariamente aqui, né? Então, você pode conferir e acompanhar aqui e se inteirar um pouco mais sobre o mercado. Inclusive, eu coloquei uma notícia recente sobre as medidas que alguns países da União Europeia estão tomando para minimizar o impacto nos preços da energia. Então, o governo espanhol e italiano estão reduzindo os impostos, o governo alemão está implementando impostos sobre lucros extraordinários de empresas petrolíferas, isso tudo para conter o choque do preço do petróleo. Então, voltando aqui, em relação ao S&P, existe uma baixa liquidez no ouro e na prata, então os investidores estão fugindo para ativos de risco. Os bancos centrais não estão vindo socorrer. Essa semana a gente viu a decisão do Banco Central Europeu, canadense e do Reino Unido, e todos eles mantiveram os juros altos, uma vez que esses países também estão sofrendo com a alta da inflação. Não há uma saída clara para o fim do conflito. Os mercados estão complacentes e temem perder a oportunidade de lucrar com a desescalada do conflito. Então esses investidores estão alavancados, isso pode ampliar o movimento. Há vencimento quádruplos de contratos futuros hoje, na sexta-feira, e isso pode reduzir a exposição técnica de derivativos gama, abrindo caminho para a maior movimentação do preço, que estava segurando bastante o preço em uma região. Muitas ações estão em compressão há meses devido, à Nvidia. A maioria dos reembolsos de impostos que eu comentei em alguns outros vídeos já foram emitidos e o setor varejista está ficando sem dinheiro para especular. O cenário ele é semelhante de 2018 a 2022, então são anos de eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, os bancos centrais são mais agressivos do que o esperado e sem escapatória prevista, já que títulos, metais, câmbio e ações estão em queda. Por hoje é isso, pessoal, espero que tenha gostado, espero que as análises tenham te ajudado de alguma maneira. Se inscreva no canal, ative o sininho aqui para receber os próximos vídeos e até a próxima!